esse tema, o avivamento genuíno. Meus irmãos, ali ainda em Atos, voltando em Atos 2, havia ali uma comunhão entre aqueles homens, né, após a ascensão de Auschwitz. Eles permaneceram juntos em um só lugar, cada um não puxou para o seu lado, né, não foi em busca dos seus interesses, eles permaneceram juntos, então, em comunhão. Vamos ler Atos 2, do 1 ao 5, diz assim: E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Ruach Kadosh e começaram a falar outras línguas conforme o Ruach Kadosh lhes concedia que falassem. E em Al-Shalã estavam habitando Ialdins, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Até aqui está bom. Cada um deles estava ali com uma expectativa, eles queriam receber algo. Esse algo estava enraizado na promessa que Yahshua tinha deixado, e Yahshua deixou lá em Lucas 24, 49, diz, né? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, da cidade de Al-Shalã. Ficai na cidade de Al-Shalã, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso, eu creio que fale muito conosco hoje, né? Ficai em Al-Shalã, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder talvez seja o avivamento que vocês vêm trazendo. Diante disso, meus irmãos, eu queria receber um pouco mais, né, desse debate. Como receber esse avivamento para que estejamos ativos e respondemos adequadamente nesses dias? Por exemplo, faço a oração antes de sair para o trabalho, e quando vou para o trabalho, eu me encontro ali, me deparo com situações ali, talvez alguém que esteja precisando muito, na calçada caído, e eu, como um Ialdim, eu não sou mais um crente denominacional que está dentro daquele tempo de pedra. Hoje eu tenho que reagir diferente. Eu sou diferente, eu não posso ter as mesmas ações que tinha lá atrás, que aquele povo de Laodiceia, que está nos tempos de pedra, tem. Então, tem muitos que acham que nós conseguimos alcançar esse avivamento só buscando as Escrituras, porque talvez isso seja até uma peneira, a gente vai buscar as Escrituras e aí vou ver se eu estou mais preparado que o irmão Roberto Flávio, se eu estou mais preparado que a irmã Maria Pacheco, e aí fica essa competição. Eu vejo que tem que ter comunhão, e na comunhão há uma preparação mútua e o ruach do Pai é derramado sobre nós. Eu deixo o espaço aberto para as irmãs comentar um pouco mais como receber esse avivamento para não me tornar ainda o mesmo crente denominacional que era, para quando eu ver alguma coisa, eu mostrar que verdadeiramente eu estou avivado. Por quê? Porque eu respondo diferente. Porque eu vejo alguém na calçada, eu vou, dou um abraço, e eu mudo o sistema, mudo o dia daquela pessoa. Eu mudo o ambiente da minha casa. Eu entro na minha casa, eu sinto que o ambiente não está bom, eu mudo ele fazendo uma oração, fazendo uma declaração. Meus irmãos, como isso, irmã Maria Pacheco, como receber esse avivamento? Fica à vontade, minha irmã, que eu abençoe. Né, como são essas características, né, de uma Kehilá assim, avivada. Primeiro passo, ela retorna a sua palavra, porque a palavra de Yahweh, ela conduz o homem por todo o caminho perfeito. Porque a palavra diz que o caminho de Yahweh é perfeito. É um caminho que Yahweh traçou para que cada um daquele que crê, daquele que recebe o seu ruá, seja conduzido por ele, né? Ele retorna logo a querer abrir a palavra, querer ver qual é a vontade do Pai, como a gente já viu, que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. Então, ela quer saber logo isso. Então, ela retorna de imediatamente, ela tem fome e sede da palavra.
E com isso, ela pega a palavra com o quê? Com diligência. Como é que está escrito aos Hebreus? Hebreus capítulo 2, devemos atentar mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Então, tem que ter uma diligência. O que é uma diligência? Uma diligência é uma investigação minuciosa de algo. É algo que você ouviu. Opa, irmão Roberto, irmão Maria falou isso e isso. Eu vou procurar onde eu encontro isso e vou ali ver minuciosamente o que diz aquela palavra do Pai, o que o Pai quer ali, porque ali por trás daquela letra, o ruar do Pai nos conduzindo. Então, ela vai logo, faz essa busca minuciosa. Por que essa busca minuciosa, irmã Maria? Para que ela esteja ali, porque, como eu disse no começo, surgirão muitas pessoas, muitos falsos profetas, que, se possível fora, ganhariam escolhido. Mas agora nós temos o ruar do Pai para nos encaminhar, para nos dirigir a toda a verdade e estarmos ali vendo tudo como é que o Pai traçou aquele plano para nos resgatar e também para que nós nos posicione diante dele. Como que vai ser minha posição diante do Pai em tudo? Primeiro, vamos ver uma posição aqui, né? Para que a gente possa estar diante do Pai. Quando a gente vê a vontade do Pai em nossas vidas, a gente abandona todo descaso e negligência no que tange a obediência da palavra e a obediência e a observância dessa palavra. Quando a gente observa, a gente tange tudo isso, bota tudo fora. E levamos o quê? Levando a gente, como é que diz? Como é que Paulo diz? Levando o cativo, as mentes cativas, a obediência à palavra de quê? Da verdade. Levando nossa mente a isso renovado. Então, em Filipenses 2,12, diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh. Ele disse, vou falar a respeito logo de obedecer. Como ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, da maneira que obedeceste sempre, não somente quando eu estive por perto, Shaolo disse, mas também agora que estou longe de vós, prossegui com a obra da vossa salvação. Outras versões diz, operai com a obra da vossa salvação. Outras diz, desenvolvei com esta palavra, com a palavra da vossa salvação. Então ele manda que a gente prossiga, opere, desenvolva a obra da vossa salvação com mais intensidade, com temor e tremor. Tá vendo, amada? A gente temos que, assim, levar a obediência. Ele também fala em a gente crer e confessar. A gente crê e confessa diante de quem? Diante do povo, diante daqueles que nos rodeiam. Em 1 Pedro 21, 22 diz assim, e se por ele credes em Yahweh, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu, ressuscitou em alça dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em quem? Nele. Purificando as vossas almas, a obediência ao quê? A verdade. Então, nossas almas vão sendo purificadas, a obediência à palavra da verdade. Para o quê? Para uma caridade fraternal, não fingida, não de boca, que é de, eu amo, fica como a música do mundo. Eu amo demais, né? Mas de uma caridade não fingida. Ele diz, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração íntegro, puro. Né? Esta caridade fraternal, ela é muito importante na nossa vida, amado. Nós não vamos estar em contenda com nossos irmãos. Nós vamos assim, o lado do Pai vai tocar em nós, algo que o irmão estiver passando por uma necessidade, tiver em condições de que nós possamos ajudar, nós vamos ajudar. Então, vai ser uma caridade não fingida, né? E assim a nossa alma vai seguindo o caminho dessa purificação. Nós vamos ver que todos aqueles que são avivados, eles são guiados pelo ruar de Yahweh, e eles são o quê? Corajosos, eles são o quê? Destemidos. Quem eram os apóstolos antes? O que foi o apóstolo Pedro? O que foi que aconteceu? Lá em Mateus 26, que foi que Yahshua disse, antes que o galo cante, negarás o meu nome, quantas vezes? 3 vezes. Ali ainda não tinha descido o ruar do Pai, como promessa, né? Que ficar em Alxalã, até que do alto seja revestido, quando ele foi elevado aos céus. E ali ele não tem recebido, ele ali negou.
Mas quando Pedro recebeu o Ruá do Pai, o que foi? Ele foi um homem corajoso, destemido, que quando Pedro foi preso com outros apóstolos, porque anunciava o nome de Alcha ali, que anunciava o nome de Alcha, aquele povo, os homens do Sinédrio, do conselho ali daquele Sinédrio, tomaram Anás, Caifás, tomaram a Pedro e colocaram na prisão. Mas à meia-noite, o que foi que aconteceu? O anjo veio e soltou eles. Eles foram soltos e disse, vai ao templo e fala lá da grandeza do Pai. Quando Pedro foi levar lá, que quando mandaram, esses mesmos homens, vai buscar os presos, que quando chegou lá encontrou tudo fechado e ninguém dentro. Lá em Atos 5 fala sobre isso, que não encontrou nenhum dentro. O que foi que aqueles homens fizeram? Aqueles homens ficaram achando incrível uma coisa dessa, como foi que aconteceu. Mas é o poder do Pai que fez isso. E que quando pegaram a Pedro e os outros trouxeram de novo, até aqueles homens do Sinédrio ali, aí ele diz no versículo 5:28, não vos a demonstramos expressamente que não ensinaste nesse nome? Que nome? No nome de Alcha. Por quê? Porque Yalcha levava o nome do Pai. Porque Yalcha levava o nome Yal-Chá. Chá, salvação. Yal, Pai. Chá, completava a salvação. Yalcha, quer dizer que ele ia ser a salvação. Yal salva por meio do seu filho. Yalcha, este nome simbolizando a salvação. Ele disse, não vos a demonstramos que não falasse neste nome, no nome Yalcha? E eis que encheste Yalchalã dessa vossa doutrina, como dizem com nós, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Yal do que obedecer a homens. Então, amado, quando nós, irmão Roberto, irmão Gilsomar, irmão Lucas, cada um de nós que temos o chamado de Yal, que Yal, através do seu Ruá, nos dá uma palavra para que nós estemos o quê? Diante dele, com coragem, sem nos intimidar, diante dos homens, que às vezes muitos se acham ali como mestre e acham que tem toda a verdade, que está ali, principalmente o Senhor, tem toda a verdade. E quando nós vamos levar uma porção daquilo que o Pai está nos dando para a edificação do corpo do Mashiach, aí não aceita dessa forma. E então, amado, o que é que acontece? Nós temos que ver esse exemplo. Mas vale nós fazermos o que Yal mandou, porque quem vai prestar conta de Yal? A Yal, cada um de nós. Cada um vai responder por si mesmo. Cada um de nós vai responder por si mesmo, diante do tribunal do Mashiach. Porque assim, tem até aquela parábola dos talentos. Olha, dei 5 talentos a um, pegou aqueles 5 e granjeou mais 5, dei 2 a um, aqueles 2 pegou 2, granjeou mais 2 e deu 1 talento a um, aquele que pegou o talento enterrou. Enterrou, tu sabia que as servo mau e negligente, chamou ele de servo mau e negligente. Por quê? Porque ouviu a outros, ou ouviu a homens. Não, tu não pode isso. Tu não pode isso, só pode ir fulano A, B, C. Mas Yal deu o Ruá, para que a palavra dele seja lançada, para que a palavra dele seja manifestada, porque naquele grande dia, ninguém possa dizer, eu não ouvi isso. Eu não ouvi. Por isso que lá em Romanos 9 diz, não que a palavra de Yal haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Porque a palavra de Yal, como diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerão para sempre. A palavra de Yal, ela tem que ser dita, amado. Ela tem que ser falado. E nós estamos aqui para receber esta palavra. E fazer como Shaul disse, examinai tudo e guardai o bem. E guardai aquilo que faz bem. Então, amado, este foi uma ousadia dela, né? Guardar esta palavra revelada pelo Ruá. Né? A gente também viu uma passagem aqui em Gálatas, vou falar só por cima um pouco, quando Shaul vai, depois de 14 anos, outra vez aí ao Shalã, e quando ele vai ali, sobe por uma revelação, e quando ele chega lá, os homens constrangem Shaul, a Shaul fazer circuncisão, mas
Mas nem ele, nem Tito foi constrangido. E que foi que ele disse? E ele diz aqui, os quais nem por uma hora cedemos com sujeição ao que eles queriam que fizessem. Para o quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse em nós. Porque Iau tinha dito que eles seriam salvos mediante, pela fé, né? Pela graça, mediante a fé. E que isso não vinha de nós, que seria um dom do Pai. Mas há muitos que querem, além do Pai dar tudo aquilo que tem preparado, não tem aquela confiança e acha que tem que fazer alguma coisa para acrescentar aquilo que o Pai falou. Acha que assim, por muitos estão aí, indo aí no sistema, levando rosa para receber isso na sua casa, botando na sua casa. Muitos estão levando levando um lenço para ser ungido. Muitos estão levando, cada um tem um ritual, cada um tem seu ritual. A palavra está ali, ela é fiel e ela é verdadeira. A palavra está ali para que por ela nós confiemos, nós cremos. O que é ao pé de nós? Venha trazer isso para eu venha fazer isso, venha fazer aquilo, me dê isso, me dê aquilo, faça a circuncisão. E Iau não pede. Iau pede e diz o quê? Não deixeis a vossa confiança, porque ela vos dá um grande e avultado galardão. Ela não te pede, olha, tu tem que me dar isso para eu te dar isso, tu tem que fazer isso para eu te dar isso. Não. Ela manda a gente, ela chama a gente para confiar, para que nós estejamos com confiança. E nós vimos tantos milagres surgirem quando Iauxa veio. Tudo por causa da confiança, da fé daquele povo que ia procurá-lo, que ia tocá-lo, que ia atrás dele, porque tinha fé e confiança, né? Porque disse, eu vou fazer logo isso para receber isso do meu pai. Eu vou fazer... Não. É pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. E isso tem que estar arraigado dentro de nós, para que nós sejamos fortalecidos, possamos estar fortalecidos, porque Iau, o reino de Iau é o governo de Iau em nossas vidas, porque a Bíblia fala reino dos céus e reino de Iau. O reino de Iau é aquele governo, e o reino do céu é algo físico preparado. O reino de Iau é como Iau já estivesse dominando todo seu decreto, tudo que ele designou, todos os seus desígnios são cumpridos. Porque o rei assim assinou, quando assinava com o anel, ali o seu anel de silete, ali assinava ali, ó. E ali seja feito esse decreto. Assim é o decreto de Iau, com todo o poder, porque ele diz, farei toda a minha vontade, todo o meu conselho, e assim ele não mudou. Como disse, eu não mudo, e assim ele será hoje e sempre. Por isso que o irmão trouxe uma palavra ali muito boa, que disse assim, que fiel é aquele que começou a boa obra, a qual aperfeiçoará. Tremendo demais quando o irmão Roberto trouxe a respeito dessa boa obra. É esta boa obra de Iau em nós. É esta a minha palavra, Xalaim de Alxa, e deixo para o irmão Roberto terminar. Tinha mais outras coisas, o tempo está passando, e eu vou deixar para o irmão Roberto. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadiau.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Iauxa, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então,
tem esse grupo Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.